A paz, saudade, bem-vindo na nossa live, no nosso culto da família, onde estaremos louvando, adorando ao Senhor. Amém? Vocês são os nossos convidados para estar conosco nesta noite, para estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui já com a presença do seu bispo Joás, né? Está conosco, ministrando a palavra de Deus. Temos o pastor Luiz Fernando, que também vai estar ministrando louvores ao Senhor, aos nossos corações. E queremos que você seja abençoado nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Vou convidar eles aqui, nossos convidados especiais, que vai estar aqui dando uma saudação de boas-vindas. Amém? Deixa eu chamar aqui o bispo Joás, a paz do Senhor, seu bispo. Senhor, pastor Sandro. Seja bem-vindo. Nesse culto. Obrigado. Amém. E tenho certeza que Deus usará o Senhor novamente, como usou hoje pela manhã, né, trazendo uma palavra aos nossos corações, né, desde já parabenizar pelo excelente culto, né, nesta manhã, o culto regional do coração abrasado, né? Hoje nós sentimos o coração nosso abrasado pelo fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, senhor? Glória a Deus. Foi uma bênção, realmente. Tivemos uma boa participação. Uma equipe, né, muito operosa, contribuiu para que esse encontro de hoje fosse um encontro maravilhoso, né? Ainda que muito virtual, mas como o pastor Alessandro disse, com a presença do Espírito Santo chegando às famílias, né, e tocando os corações novamente. Foi muito bom. E nós temos aí o pastor Luiz Fernando, será o ministro de louvores. Muito bem, é uma alegria, né? Daqui a pouco nós chamamos o senhor. Pois é, uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez essa noite. E antes, muitas oportunidades tivemos juntos presencialmente e entendemos, né, que esse tempo Deus tem nos chamado para algo diferente, né? E ao mesmo tempo abre para nós essa possibilidade, né, de estarmos juntos em cidades diferentes, mas como a gente sempre tem dito, né, nós somos unidos pelo sangue de Jesus, né, que nos purifica de todo pecado, nos abençoa. Tamo junto aí. Obrigado pela oportunidade, pastor Alessandro, estar com vocês aí de Presidente Médici e com o nosso bispo Joás. Amém. Pastor Luiz Fernando, nosso pastorzão, né? De Janu, vai estar ministrando louvor aos nossos corações. Eu quero te deixar a oportunidade, pastor Luiz Fernando, louvar o Senhor, ministrar aos nossos corações, levarmos a nós adorarmos ao Senhor. Amém? Fique à vontade, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Eu quero, então, para a gente começar, vamos orar. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa bênção de podermos estar juntos nessa noite. O nosso coração, ele sempre está em Ti. O nosso espírito sempre está guardado pelo Senhor. E o Senhor é aquele que transforma tudo ao nosso redor. O Senhor é aquele que guarda o nosso coração, que mantém a nossa chama acesa. Como hoje, Senhor, no dia que comemoramos o dia da experiência do coração abrasado de John Wesley. Esse coração abrasado continua, ó Deus, sendo incendiado nos nossos corações. Aqui, Senhor Deus, em Jaru, em Presidente Médici, em Porto Velho, onde está o nosso bispo, em todas as outras cidades, aldeias e lugares ao redor do mundo. Porque o Teu Espírito, ele está em todos os lugares, falando conosco, abençoando as nossas vidas. A nossa oração é para que, neste culto, nessa noite, em cada ato,
Senhor, que o Teu Espírito continue incendiando o nosso coração, da alegria do Teu Espírito, iluminando a nossa mente, a nossa alma, sempre, ó Deus, para uma verdadeira adoração a Ti. Que o Senhor receba, ó Deus, o nosso culto ao Senhor, a nossa gratidão, porque somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Vamos começar cantando ao Senhor com alegria, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Vamos cantar? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Não retire de nós o Teu Espírito. Não retire de nós Teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos cantar mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Não retire de nós o Teu Espírito. Não retire de nós Teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar para trás. Eu quero ver, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero sem olhar para trás. Sem olhar para trás, Senhor, não dá. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. É o que nós queremos ser. É o que nós desejamos.
ser a cada dia com Deus. Quando nós fazemos as nossas orações, quando nós nos importamos com aquilo que é do Senhor, quando estamos envolvidos em permanecer firmes na presença de Deus, nesses dias de pandemia, como nessa live, nas nossas orações, com as nossas atitudes assim, nós estamos dizendo a Deus: eu quero ser, Senhor, um homem segundo o teu coração, um homem e uma mulher, um servo do Senhor, segundo o teu coração. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Meu coração é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Jesus, somente teu. Mais uma vez, meu coração, diga: meu coração é teu, Jesus, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Jesus, somente teu. Tu encheste os meus lábios com teu louvor, e o meu coração com teu amor. Tudo que há em mim quer te adorar, e em minha boca um novo cântico surgiu. Yeah! Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu. Diga: Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu, Jesus. Nosso coração abrasado, nosso coração, a nossa alma, tudo é do nosso Senhor Jesus. Cante. Meu coração é teu, Senhor, somente teu, e tudo que há em mim é teu, Jesus, somente teu. Tu encheste os meus lábios com teu louvor, e o meu coração com teu amor. Tudo que há em mim quer te adorar, precisa te adorar. Em minha boca um novo cântico surgiu. Yeah! Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu. Santo, Santo, meu coração é teu, somente teu. Minha igreja é só tua, é tua, meu Senhor Jesus. Minha família é para sempre, somente teu, Jesus. Tudo é do Senhor. A Bíblia diz em Gálatas: o meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome.
Nós reconhecemos com o nosso louvor, com a nossa adoração, com o nosso empenho. Nós reconhecemos a grandeza de Deus e tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas isso só é possível se o nosso coração estiver em Cristo. Se estivermos quebrantados. Eu quero convidar você a nós cantarmos isso. Diga: vazio, vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim nova vida outra vez. Oh, oh, oh. Yeah. Sopra, Senhor, outra vez. Necessitando de ti, desesperado por ti, eu clamo por ti. Acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face, a tua face. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim nova vida outra vez. Oh. Graças a Deus que o Senhor sopra em nós o Espírito dele outra vez, sempre, outra vez, a cada dia, a cada manhã, possamos ouvir o Senhor nos chamando para um tempo de comunhão, para um tempo de quebrantamento, para um tempo de ouvirmos a sua voz, através da sua palavra, através do gesto de pessoas ao nosso redor, que são aqueles que Deus tem enviado, para termos a certeza de que Deus continua nos amando, fazendo tudo por nós,
muito mais do que aquilo que nós conseguimos pensar. Não entrou no nosso coração ainda. Tanto aquilo que Deus tem feito, como aquilo que Deus ainda fará. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Vamos encerrar cantando só esse pedaço. Se você puder, aí na sua casa, se você estiver perto da sua família, dê uma para a pessoa que está do seu lado aí, sentado com você no sofá, ou de repente que estiver aí numa área, na cozinha, não sei. Vamos cantar esse pedaço desse louvor para encerrar. Que seja a nossa oração. Sempre estaremos desesperados pelo Senhor. Sempre queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Vamos cantar. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com Tua graça. Estou sem fôlego, preciso da Tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Vai encerrar, diga, estou sem fôlego. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim, nova vida outra vez. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. E obrigado, pastor Alessandro, por a gente poder compartilhar o louvor junto com o Senhor. Glória a Deus. Eu que agradeço, pastor Fernando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? A estar aqui conosco, participando do nosso culto, da família, né? Eu gostaria que o senhor orasse mais uma vez por nós aí, nos abençoando. E da outra forma, nós vamos estar ouvindo aí o nosso bispo, né? Vai estar trazendo uma palavra no nosso coração, para que o Senhor possa nos encher novamente com a unção do Teu Espírito, né? Amém. Oremos. Que o Teu Espírito, Senhor, continue nos inspirando para uma fé honesta, para uma fé justa, para uma fé, Senhor Deus, que independe das nossas circunstâncias. Ainda que o mundo possa cair ao nosso redor, nós continuaremos confiando em Ti, continuaremos proclamando o Teu Evangelho e continuaremos vivendo o nosso modo, nosso jeito simples, ser fiéis a Ti. Que o louvor que cantamos seja sempre fruto dessa oração, seja fruto sempre, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. E essa é a nossa oração a Ti. Que o Senhor receba esse louvor, que o Senhor receba as orações e a adoração feita em cada um dos lares que nessa hora estão juntos conosco, no mesmo espírito, com o mesmo propósito, unidos diante do Senhor para Te adorar e prestarmos culto a Ti. Assim nós oramos a Ti. Mais uma vez Te adoramos. Mais uma vez bendizemos o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Estamos aí, bispo lá, nosso bispo da 4ª região. Temos a honra de ele estar aqui conosco, né? Para ministrar a palavra do Senhor. Que o bispo, o Senhor possa ser usado aí, ser canal de bênção. Que Deus possa estar falando aos nossos corações pela sua vida. Vamos ouvir o bispo aqui agora. Eu não estou conseguindo ouvir. Nós estamos te ouvindo, seu bispo. A paz do Senhor, seu bispo. Está nos ouvindo? Oi, seu bispo.
Está nos ouvindo, seu bispo? Pai do Senhor, seu bispo. Amém. Amém. Glória a Deus. Seu bispo, seja bem-vindo. Nosso culto hoje, nós gostaríamos de estarmos num culto presencial, né? Mas, pelo momento que nós estamos vivendo, Deus tem nos proporcionado esse momento maravilhoso, né? Estamos aqui, Luiz Fernandes ministrou louvor, agora o Senhor aí em Porto Velho está ministrando a palavra do Senhor no nosso coração. Nós somos suas ovelhas, nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso pastor. Que Deus possa te usar poderosamente. Amém. Obrigado, pastor Alessandro. Que bom estarmos juntos com a Igreja de Médici e, com certeza, com muitos outros irmãos de vários lugares do nosso Brasil e até do mundo. Pastor Alessandro falou muito bem que, a despeito, né, da impossibilidade de podermos nos reunirmos presencialmente, nós temos tido essa oportunidade, né, de compartilharmos experiências e de ministrarmos a palavra e adorarmos a Deus juntos, aproveitando os recursos que Deus tem nos dado, porque todos os recursos são de Deus, né? A ciência também emana do propósito de Deus para abençoar a humanidade. Então, para esse tempo, Deus tem nos dado esses recursos tecnológicos que favorecem muito o compartilhamento da palavra de Deus. E nós temos podido testemunhar que, mesmo com essas limitações virtuais, nós temos sentido comunhão, sentido a presença de Deus, né, de uma forma muito especial nos nossos encontros. Temos ouvido testemunhos do que Deus tem feito, né, nesses cultos, nessas lives que as igrejas estão ministrando no dia a dia. Então, realmente nós temos muito a agradecer a Deus, porque, a despeito das limitações humanas, Deus tem nos permitido, né, compartilharmos de comunhão, ainda que por esse meio virtual. E eu quero, então, agradecer, pastor Alessandro, pela oportunidade de estarmos juntos, também pastor Luiz, e por esse tempo tão bom de comunhão que nós estamos participando, né? Acabamos de participar de um louvor maravilhoso, um louvor de consagração, de adoração a Deus, e é esse espírito de culto que Deus está recebendo, né? É esse espírito de adoração que precisa estar reinando em nós em todo o tempo. E aproveitando, então, pastor Alessandro, essa oportunidade, eu quero compartilhar com todos um texto de Romanos, capítulo 12, um texto muito conhecido, mas que eu acho muito próprio para esse tempo, né? Um texto que há de nos exortar, mas também de nos consolar, trazendo uma direção espiritual para a nossa vida nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento, né? Amém. O texto nos diz o seguinte... Sozinho agora, eu vou sair, já retorno. Depois, se eu estiver ministrando, vou estar te ouvindo aqui. Tá bem, meu querido. Bom, esse texto se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, e ele diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que texto maravilhoso que nós temos aqui. Nós sabemos que esse texto é um texto que se inicia em Romanos, é uma sessão de exortação. Nos primeiros capítulos de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11,
nós temos toda a exposição doutrinária da doutrina da justificação exposta pelo apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 12, nós passamos a ter uma seção de várias exortações que, em resposta às doutrinas já ministradas nos capítulos anteriores, por gratidão a Deus, pela grande bênção da justificação, a igreja, então, é exortada a responder positivamente a essa doutrina, através da prática de virtudes espirituais, que certamente são virtudes também produzidas pelo Espírito Santo. E nesse tempo de pandemia, quando eu penso nesse texto que nós acabamos de ler, eu penso em um tema para esse momento que eu poderia chamar de a nossa vida como um culto agradável a Deus. Nós precisamos pensar nesse tempo de isolamento social, no qual nós sentimos saudade do encontro presencial, né? A gente já está contando os dias, esses dias nunca terminam, parece que se multiplicam, né? O tempo, e a gente fica naquela expectativa, quando poderemos nos reunirmos com os nossos irmãos no templo, nos momentos solenes, né, e festivos de adoração. Mas, enquanto isso não acontece, nós precisamos ter em mente algumas coisas. Primeiro, é que a igreja continua viva e ativa no planeta Terra, obviamente, né? Porque Jesus ainda não veio buscar a sua igreja. E, por conseguinte, uma vez que nós ainda estamos neste mundo, mesmo sem templo, e, inclusive, mesmo que nós tivéssemos templo, nós temos uma missão a cumprir e continuamos cumprindo essa missão, que é a missão de fazer discípulos para Jesus. O ID de Jesus, a grande comissão, continua servindo para esse tempo. Ide e fazer discípulos de todas as nações. E graças ao próprio Deus que Ele tem nos dado essa oportunidade de ministrarmos a sua palavra, né? E até muito mais abrangentemente do que em outros tempos, nesse tempo de quarentena. Mas a terceira coisa que nós precisamos ter em mente, que eu queria me ater a este ponto, é que nós precisamos saber que em todo tempo o nosso culto, a nossa vida, deve ser um culto a Deus. Isso em todas as épocas da nossa vida. Independente de estarmos em templo ou não, o nosso ser, por si só, deve ser uma oferta permanente de culto ao nosso Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo está nos encorajando nesse texto. Ele começa dizendo aqui no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, em face das grandes misericórdias de Deus já reveladas, em face da grande salvação que Deus tem nos dado, em face de toda a doação que Deus tem feito em nosso favor, tornando-nos, através da justificação, membros da sua família, tornando-nos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. A resposta óbvia que se espera de quem tem esse espírito de gratidão, de quem se depara com essa realidade da graça de Deus, é exatamente se render a esse Deus como oferta a Ele. O que temos a oferecer a Deus, senão o que Ele mesmo nos deu? E o maior bem que nós temos é a nossa própria vida. E que coisa boa é que quanto mais nós nos doamos para Deus, mais nós temos. O propósito de Deus, ao requerer de nós essa autodoação, essa total entrega, é exatamente porque Ele quer nos dar vida e vida com abundância. Nós temos aprendido na palavra de Deus, em João 3,16, que é um texto que eu amo muito e gosto de compartilhá-lo sempre, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto mais nós nos doamos para Deus, quanto mais nós nos rendemos a Deus, como fora cantado agora há pouco, mais nós temos de Deus.
mais Deus se apresenta a nós, mais Deus se dá a nós, porque esse é o propósito dele, se revelar a nós a cada dia. Por isso que é uma ótima exortação, é uma bela exortação, e é muito oportuno que essa exortação se inicie exatamente nesse momento em que Paulo começa a exortar a igreja, em respostas a esse grande dom de Deus, que é a justificação que nos fora dada na pessoa bendita de Jesus. E ele então nos encoraja que nós devemos apresentar o nosso corpo, todo o nosso ser, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que coisa maravilhosa, queridos, é que quando nós temos esse espírito de entrega a Deus, de oferecer a Deus o nosso corpo, Deus passa a reinar de uma forma maravilhosa em nossas vidas. E aí, mesmo em uma situação como essa de quarentena, mesmo que não tenhamos essa oportunidade de podermos estar com outros irmãos, nós precisamos estar com outros irmãos. Mas ainda que sejamos privados disso, porque temos comunhão com Deus, porque o outro irmão também tem comunhão com o Senhor. Quando nós nos comunicamos, nós podemos sentir a presença de Deus, porque há esse espírito de conexão, há esse espírito de entrega, há esse espírito de compromisso com o reino de Deus. Não é uma questão de indiferença, mas é uma questão de propósito. É você que está aí na sua casa agora, em algum lugar, você se conectou conosco, porque você tem um propósito de buscar a Deus. Você tomou uma iniciativa de adorar a Deus. Você podia estar fazendo outras coisas agora. Talvez vendo um programa de televisão no conforto da sua casa. Mas você entende que melhor do que tudo isso é você cultuar ao Senhor, é você se apresentar a Deus de uma forma que Ele possa estar plenamente atuante na sua vida. E esse texto ele continua nos ensinando de forma maravilhosa, né? Porque quando ele fala de apresentar o nosso corpo a Deus, ele está falando de totalidade do nosso ser. A palavra corpo aqui não é apenas a questão desse conjunto de órgãos que nós temos, mas é a totalidade do nosso ser, é espírito, alma e corpo, representados aqui pela nossa presença física, pela nossa individualidade, pelo nosso ser oferecido a Deus. Nós podemos observar na palavra do Senhor que já desde capítulo 6 de Romanos, versículos 11, nós vemos Paulo já falando da importância do nosso corpo e do cuidado que nós precisamos ter com esse corpo como uma oferta que poderá ser oferecida a Deus. Por exemplo, no versículo 11, ele diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Que coisa maravilhosa! Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é nós podemos nos vermos nessa condição de sermos totalmente entregues ao Senhor, integrados ao propósito de Deus, porque o nosso corpo agora ele faz parte do corpo de Cristo Jesus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Mas como proceder para alcançar o alvo de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É a pergunta que fica. Mas o texto tem a resposta. Primeiro, nós precisamos pensar no que não devemos fazer para alcançar esse alvo. Primeiro, o texto já nos responde dizendo: não vos amoldeis a este mundo. O texto está nos ensinando que, para nós alcançarmos esse propósito de nos tornarmos uma oferta ao Senhor, nós precisamos tomar cuidado com o mundo que disputa esse espírito de culto na nossa vida. Não dá para nós servirmos a dois senhores.
Ou nos entregamos totalmente ao Senhor, ou o Senhor não é o nosso Senhor. E o texto está nos exortando para que nós tomemos cuidado, porque há uma disputa constante desse sistema mundano para roubar de nós esse propósito de entrega total ao Senhor. E nós podemos ver que a palavra do Senhor vai nos exortando sobre isso. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra do Senhor vai nos falar que nós precisamos lidar com esse mundo com o espírito de culto. Todo cuidado precisamos tomar nesse sentido de que todas as nossas ações nesse mundo não possam ser de acordo com os princípios do mundo, mas que seja de acordo com os princípios divinos, para que isso glorifique o nome do Senhor. Veja o que está em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra quaisquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só a outra orientação que nós temos ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Diz assim a palavra: e os que se utilizam do mundo devem utilizar do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Nossa relação com este mundo deve ser uma relação consciente de como esse mundo é passageiro, como esse mundo é efêmero, e como nós não podemos nos apegarmos a este mundo de tal forma a perdermos a nossa visão do reino de Deus e da eternidade. Veja o que a palavra do Senhor nos fala ainda em 1 João 2,17, ainda se referindo à nossa relação com este mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que nós não podemos nos amoldarmos a este mundo, tomarmos a forma deste mundo, aceitarmos esse espírito de mundo na nossa vida, porque nós já temos o Espírito de Deus. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se nós vivermos uma vida de culto a Deus aqui, nós haveremos de cultuá-lo por toda a eternidade. Mas também nos ensina aqui o que nós devemos fazer. Veja a parte B desse versículo. A parte A diz: não vos amoldeis a este mundo. E a parte B nos diz: mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Sede transformados, ou seja, nos deixarmos ser transformados pela renovação da nossa mente. Esta obra de transformação, quem faz em nós é o Espírito Santo. Na verdade, nós não temos poder para nos transformarmos. É o Espírito Santo quem faz isso. Mas o texto está dizendo que nós devemos nos deixarmos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, o Senhor trabalha no nosso entendimento, o Senhor trabalha no nosso conhecimento, o Senhor nos faz entender a sua vontade, o seu propósito. E à medida que nós vamos entendendo o propósito de Deus, nós vamos sendo transformados através desse propósito. Ou seja, vamos deixando o mundo cada vez mais longe de nós e cada vez mais próximos do Senhor, próximos do propósito de Deus para a nossa vida. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos. E essa palavra original, essa palavra transformação original, ela dá a ideia de continuidade. É uma transformação permanente, ou seja, contínua. É uma transformação que vai acontecendo aos poucos na nossa vida. Nós estamos nesse processo de transformação. A palavra do Senhor já nos dizia isso em 2 Coríntios 3,18. Diz assim a palavra do Senhor: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha que coisa maravilhosa. Somos transformados de glória em glória. É um processo na sua própria imagem, ou seja, vamos nos tornando parecidos com Deus, como pelo Senhor, o Espírito. O próprio Espírito vai trabalhando na nossa vida. Mas sabe, meu querido, minha querida irmã, nós precisamos dizer amém para a direção do Espírito Santo. Ainda que seja uma obra do Espírito na nossa vida, nós precisamos responder a esta obra. Deus, ele é tão grande em amor e graça e também em soberania, que ele, na sua criação, ele nos deixou livre para decidirmos.
Que coisa maravilhosa, porque Deus quer que nós o sirvamos voluntariamente. Mas é maravilhoso sabermos que existe essa linha tênue, né? Deus, ele nos dá a graça de decidir, mas ele nos inspira a tomarmos a decisão correta. Por isso que já desde antes o Espírito Santo já dizia: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito Santo ele quer aquecer a nossa alma, ele quer nos convencer, porque esse é o propósito dele, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos uma resposta a dar. Nós precisamos tomar uma decisão, porque mesmo ouvindo a voz do Espírito, nós ainda somos tão pecadores que corremos o risco de decidirmos errado. Quantas pessoas têm tomado a decisão errada? Quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus, têm até lido a Bíblia, têm se tornado membros da igreja, têm se tornado até líderes, mas não têm dado o devido ouvido, a devida atenção à direção de Deus para a sua vida. Por isso que o Senhor Jesus disse também no seu ministério, que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, e dirão até que terão feito os milagres e prodígios em nome do Senhor. E Jesus vai dizer-lhes: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Oh, meu querido, minha querida, Deus nos quer como adoradores. Deus nos quer como a própria oferta entregue a Ele. Assim como Ele nos deu Jesus, Ele quer que nós também sejamos essa doação que Ele mesmo nos deu. Mas nós não temos nada para dar a Deus sem que Ele nos tenha dado, primeiro. Mas Ele nos dá esse prazer, né, esse privilégio de podermos dizer que estamos ofertando a nossa vida a Deus. E o texto exatamente nos fala sobre isso, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entenda o propósito de Deus, deixa Deus dirigir a sua vida. Aleluia! E o texto vai dizer que fazendo assim, nós conseguiremos oferecer o culto que Deus quer que nós ofereçamos. E conheceremos a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resultado final de uma entrega total ao Senhor. Tem muita gente perguntando qual é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você esteja o tempo todo perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. E você esteja pensando que a vontade de Deus é tantas outras coisas. Mas a verdade é que a primeira coisa que Deus quer que eu e você façamos é uma entrega total do nosso ser a Ele. Por isso que naquele encontro que ele tivera com a mulher samaritana, ele deixou essa revelação dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o entreguem, que se entreguem totalmente ao Senhor, em espírito e em verdade. E quando nós assim o fazemos, nós conseguimos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Porque todas as coisas agora passam a ser dirigidas por Deus. Passam a ser agora orientadas pelo Espírito Santo. Não é que nós seremos automáticos, mas nós teremos a sensibilidade, a percepção, a paz de Deus nos ensinando e dizendo: este é o caminho, este não é o caminho. O Espírito Santo, ele é sensível e nós, à medida que nos entregamos a ele, nós também nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Mas se queremos saber algumas coisas a respeito da vontade de Deus de uma forma mais geral na Bíblia, nós temos algumas coisas que nós podemos passar para você nesse momento. Em primeiro lugar, Deus quer que nós tenhamos uma vida de gratidão. Olha só, a 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seja grato pelo que Ele já tem feito na sua vida. A segunda coisa que nós podemos dizer como vontade geral de Deus para a nossa vida se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Mas se queremos conhecer ainda outra expressão da vontade de Deus, nós podemos vê-la em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 14 a 16, que diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem
façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A vontade de Deus é que nós pratiquemos o bem e que nós vivamos como servos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor, quando nós nos importamos em fazer com que o nosso ser seja um culto a Deus, não importa mais se estaremos em quarentena, se estaremos em isolamento social ou se estaremos no templo. É muito bom e necessário estarmos no templo. Certamente Deus há de nos dar essa oportunidade, não por causa do templo, mas por causa do encontro presencial. O encontro presencial é necessário, faz parte da comunhão dos santos, desde o início da igreja, quando o Espírito Santo desceu ali no cenáculo, estavam reunidos quase cerca de 120 pessoas. Depois eles saíram para pregar o evangelho e já eram quase 3.000 pessoas cultuando ao Senhor, rendendo louvores a Deus. Então, esse encontro presencial é importante. Jesus estava tanto com o indivíduo quanto com as multidões, celebrando o reino de Deus, ensinando os propósitos do reino de Deus para as pessoas que lhe cercavam. Jesus também tinha o seu tempo de solitude. Nós vemos na palavra do Senhor quantas vezes Jesus foi encontrado sozinho orando. Então, veja, nós aprendemos na palavra de Deus todos os recursos, todos os meios para vivermos uma vida de culto, independente das circunstâncias as quais estejamos atravessando. Eu quero que você seja encorajado nesta noite a ser um adorador, a ser alguém com seu ser totalmente rendido ao Senhor. Talvez você esteja pensando, quanto tempo que eu não vou ao culto, ao templo, eu estou tão ansioso, estou tão estressado com tantas coisas, e você tem parado de adorar, tem parado de cultuar. Talvez você tenha tido uma cultura que só era aquela cultura do crente dominical, né? O crente que só vai ao culto um domingo ou outro, e o resto da semana você vivia totalmente envolvido com a vida secular e só pensava em cultuar quando ia ao templo. Então você ficou condicionado ao templo. É possível que Deus esteja usando esse tempo agora, de quarentena, para ensinar muitos de nós a cultuá-lo em espírito e em verdade, aonde nós estivermos. Deus quer te encher da unção e do poder do Espírito Santo. Eu creio, meu querido, eu creio, minha querida irmã, que esse tempo também está sendo um tempo de avivamento. Eu creio que muitos estão sendo avivados na sua casa. Eu creio que, a despeito de todas as tribulações e dos lutos que muitos estão atravessando, nós sairemos dessa quarentena ainda mais fortes e vamos descobrir, vamos ouvir testemunhos poderosos de pessoas que foram avivadas, que foram renovadas e que tiveram o seu verdadeiro encontro com Deus nesse tempo de quarentena. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado, pastor Alessandro. Obrigado, irmãos, por estarmos juntos até esse tempo em palavra, em adoração. Que Deus possa continuar ministrando sobre nós, sobre a sua vida, os seus propósitos. Então, siga a orientação que a palavra de Deus nos dá nesta noite, neste dia, né? É que nós possamos apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, como culto racional. E não nos amoldando a este mundo, mas nos deixando ser transformados pela renovação do nosso entendimento, porque a palavra do Senhor, usada pelo Espírito Santo, certamente ela há de renovar a nossa mente, e nós seremos adoradores ainda mais eficazes na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor, que bom estarmos juntos aqui. Que bom, Senhor, podermos ser confrontados pela Tua palavra. Eu quero orar nesta hora por aquele irmão, por aquela irmã que, porventura, Senhor, esteja vivendo tempos de esfriamento espiritual, tempos, ó Deus, em que a sua alma esteja muito tomada pelo mundo, muito tomada pela ansiedade, muito tomada pelo secularismo, Senhor, mas que Teu Espírito esteja trabalhando nessa alma, nessa mente, nesse coração, e que haja um despertamento espiritual, porque, Senhor, Tu nos amas, Tu não desistes de nós, e as Tuas mãos estão sempre estendidas
para nos levantar, e teu Espírito está sempre pronto a nos convencer, a nos consolar e a nos ensinar o teu propósito e a nos santificar e nos ornar, ó Deus, para vivermos uma vida agradável a ti. Mas eu quero orar por aquele irmão que está abençoado, que está, Senhor, fervoroso, que está, ó Deus querido, vivendo uma experiência maravilhosa na sua vida. Que o Senhor lhe dê graça e sabedoria e lhe dê disposição de compartilhar com outros, para que outros também igualmente sejam avivados e reanimados. Eu quero orar também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados neste momento, Senhor. Que a tua graça venha, que a tua misericórdia venha, que a cura venha, que a bênção venha. Ó Deus, e que todos nós possamos louvar o teu nome pelos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Nós oramos já agradecidos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Alessandro. Amém, seu bispo. E Deus possa nos fortalecer por esta palavra. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor com o pastor Luiz Fernando, seu bispo. E depois nós vamos pedir também o senhor entrar a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Amém? Vamos aguardar o Luiz Fernando ali. Amém? Luiz Fernando. Opa, paz. Louve ao Senhor. Pai Senhor, estava ouvindo aqui o bispo pregando. Vamos cantar um louvor. Acho que esse louvor todo mundo conhece. Ele fala desse nosso reconhecimento, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória. Quantas vitórias em Cristo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor Alessandro, pela oportunidade. Amém. Pastor Luiz Fernando, seu bispo, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, esse instrumento de Deus para estar ministrando ao nosso coração, né? Pastor Luiz Fernando preparou os nossos corações aí com os louvores abençoados, e o nosso bispo trouxe uma palavra que veio nos edificar, veio nos fortalecer mais ainda, né, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero deixar para você, meu querido, Salmo 90. O Senhor nos tem sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor tem sido o nosso refúgio, querido. O Senhor tem sido o seu refúgio de geração a geração. Ele está conosco. Ele está com cada um de nós, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, né, nessa pandemia. Mas, o importante de tudo, Deus está conosco. Independentemente da situação, do que nós estamos vivendo, esta é a maravilha que nós temos. Que Deus está conosco. Se Deus está conosco, querido, nós vamos vencer. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Luiz Fernando, Deus abençoe. Meu querido, um abraço aí para a esposa, para a filha. Amém? Amo vocês aí, em nome de Jesus. Quarta-feira nós teremos aí nosso culto da Quarta da Vitória. Teremos a presença do pastor Leonardo Ribeiro, ministrando a palavra do Senhor. Então, quero aqui já deixar esse convite para todos estar conosco, em nome de Jesus. E, seu bispo, ore mais uma vez por nós, dando a bênção apostólica, em nome de Jesus. E queremos agradecer a presença de todos aí que participou conosco nesta noite. Glória a Deus. Que bom agradecer, pastor Alessandro, mais uma vez, essa companhia tão boa, pastor Luiz, esse tempo de louvor tão abençoado, que coisa boa. Que Deus possa continuar edificando a nossa comunhão e a sua igreja. Então, para agradecer, encerrando tudo. Pai, obrigado por estarmos juntos, por esse tempo tão bom de comunhão com os nossos irmãos em todos os lugares, com aqueles que estão conectados conosco até esse momento. Nós te louvamos por tudo. Louvamos a Deus porque a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos seguido, tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida e hoje tem sido diferente, Senhor. E agora, Senhor, pedimos que as tuas bênçãos continuem se derramando sobre nós, que teu povo, a Deus, em todos os lugares, continue sendo abençoados, enriquecidos por todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, nós, em teu nome, abençoamos a todos que estão nos ouvindo, participando conosco do culto, Senhor, que aonde chegar esta live, a tua bênção também alcance aqueles que participarem. Nós oramos em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu amado Filho, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja convosco, meus queridos irmãos, onde você estiver. E com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Um abraço para a missionária Adriana também. Nós amamos vocês, seu bispo Joás, missionária Adriana. Também. Amamos a Patrícia, toda a família. Deus abençoe, pastor Luiz, pastor Alessandro, irmã Alessandra, toda a família de vocês também. Toda a família. Senhor nos dê uma semana abençoada aí, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Ó, Obrigado Assim pela seja com oportunidade. Deus abençoe. Obrigado. Amém. a paz do Senhor, meus amados irmãos. Deus abençoe. Beijão a vocês. Amém. Paz. A paz.